Olá a todos, estamos começando a disciplina Parques e Jardins. Para essa disciplina, pessoal, já foi falado um pouco na abertura de como vai proceder. Hoje, então, é a apresentação e alguns conceitos. Primeiro de tudo, o link do blog eu já coloquei. Eu tinha falado que tinha um blog com todas as aulas. Então, quando você entra no blog, vocês vão ter acesso, vocês vão ter acesso às aulas, então as aulas em PDF, com facilidade. Bom, questão de avaliações, pessoal. Cada aula eu vou colocar um exercício individual a ser preenchido que vai valer como a presença. Então, cada aula tem um exercício. Ao fazer ele, você ganha presença. Esse exercício ele vai ser corrigido toda a aula presencial, que vai ser na segunda-feira, segundas-feiras. Então, eu já vou colocar um exercício semana para ser respondido até segunda-feira. Fecha a segunda. Quem respondeu está com presença, quem não respondeu, faltou a aula. E se tiver faltas suficientes para reprovar, vai ser reprovado. Além disso, vão ter trabalhos em dupla. Então, 2 pessoas por grupo fazendo esses trabalhos. São vários trabalhozinhos, então, para evitar fadiga, vão ser trabalhos em dupla. As correções vão ser feitas de uma forma diferente. Eu vou fazer correções por amostragem, então na aula eu vou pegar uma quantidade de trabalhos e fazer correção, então correções que seriam os trabalhos feitos ao vivo, né? Então, e corrigir todos os outros, logicamente, mas as correções ao vivo vão ser em parte para que vocês tenham um pouquinho de noção, né, do que está certo e o que está errado nos trabalhos de uma forma geral. Bom, iniciando o conteúdo, falar de parques e jardins, inicialmente você tem que conceituar paisagem. Então, o que é uma paisagem? Então, segundo paisagismo, os princípios básicos, é um conjunto de elementos naturais moldando uma vista, geralmente distante, e que impõe ao observador, que se impõe ao observador e transmite sensações. Então, paisagem, ela está muito ligada a sentimentos, a sensações. Então, o paisagismo em si, o conceito principal dele é justamente fornecer sensações, sentimentos. Então, você busca, ao fazer um jardim, trazer um ambiente mais agradável a uma pessoa ou a algumas pessoas. Então, a gente vai ver, ao dimensionar um jardim, por exemplo, que você, primeiramente, tem que saber o que a pessoa quer, o que a pessoa imagina, o que a pessoa gosta. Porque não adianta nada você impor um jardim e que às vezes tenha alguns elementos que as pessoas não vão gostar. Em paralelo a isso, não sei se vocês viram as aberturas das Olimpíadas 2020-21 com os drones. Então, aqueles drones fizeram aquele espetáculo bonito. E era para ter uma frase, isso o organizador espanhol lá da empresa falou e foi retirada, que era uma frase de Imagine dos Beatles lá,
que é basicamente, imagina todas as nações juntas, andando junto. Isso foi retirado por quê? Porque podia ser ofensivo, olha que absurdo. Podia ser ofensivo entre, por exemplo, os países do Oriente Médio que vivem em guerra. Na verdade, teve um atleta que desistiu porque ia lutar contra os israelenses, um palestino, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Mas já teve um atleta que simplesmente desistiu da Olimpíada porque não queria lutar contra um outro ser humano por disputas ideológicas. Né? Isso é complicado. Mereceu ter perdido, merecia nem estar na Olimpíada, do meu ponto de vista. Bom, outro conceito, que é tudo aquilo que está ao alcance do olhar do indivíduo, é tudo que é visto por alguém de algum lugar, ou seja, uma vista natural ou construída, ou seja, paisagem é algo observado, sentido, e depois a gente vai ver que cada um tem uma percepção diferente da paisagem. Isso varia muito do pessoal. Pode ser entendida também como um resultado formal dos processos sociais naturais sobre um determinado recorte do espaço, como lugar da vida das diferentes comunidades de seres vivos, enfim, o próprio planeta. Então, basicamente, é o que a gente observa e as sensações que a gente tem daquele espaço. Tipos de paisagem. Então, nós temos paisagens naturais e paisagens culturais. O que seria uma paisagem natural? Por exemplo, Grand Canyon nos Estados Unidos, o Canyon Fortaleza no Rio Grande do Sul, passou até no Globo Rural essa semana, se não me engano. Eu acho que foi Globo Rural, semana retrasada, semana não teve. São lugares de atração de beleza natural. Então, um parque, você vai hoje em dia, Rio Verde está investindo em praças. Você vai numa praça, você tem uma beleza, uma paisagem natural. E uma paisagem cultural são paisagens modificadas. Então, por exemplo, o Cristo Redentor, Estados Unidos, Mount Rushmore, você tem construções que alteram essa paisagem. Por exemplo, a única van que tem um Cristo Redentor, né, que é a nossa. Que está no sopé da Vargas, então é algo que torna de uma imponência grande. Assim. Bom, elementos de... e detalhe, essa questão de paisagem cultural. Não foi permitido colocar a tradicional Estátua da Liberdade da Havan justamente para não descaracterizar tanto a estátua do Cristo, que é um monumento de Rio Verde. Né? Então, falei brincando sobre a única Havan com Cristo, mas na verdade não foi colocado a estátua da Havan, não foi permitido eles colocarem justamente para não descaracterizar, porque senão fica parecendo Las Vegas, né? Um monte de monumento um do lado do outro. Esses elementos da paisagem podem ser naturais, por exemplo, físico, uma cachoeira, um lago. Podem ter seres vivos. Então, por exemplo, você vai no Parque das Emas. Tudo bem, a beleza física, as árvores, que é ser vivo também. Mas você espera ver animais. Então você espera ver cervo, você espera ver outros animais da fauna. Na África, a mesma coisa. Elementos construídos. Então, nesses elementos construídos, você vai ter construções arquitetônicas belas, por exemplo.
E outros elementos, por exemplo, o tempo, o próprio efeito do homem. E isso é interessante, pessoal, o efeito do tempo, porque se vocês pensam, por exemplo, em jardins italianos, os jardins italianos eles têm várias esculturas. E essas esculturas, elas eram inicialmente coloridas. Então você pegava as esculturas e pintava elas. E sinceramente era algo não muito elegante. Hoje em dia, como a natureza tomou conta, tipo, voltou para a pedra bruta ou o limo cobriu, dependendo dos jardins, ou seja, o tempo fez sua arte, ficou muito mais bonito do que era cheio de cor, né? E o homem modificando isso tudo o tempo todo. Inclusive paisagens rurais, por exemplo, que a gente vai ver isso, que são modificadas o tempo todo pelo ser humano. Então, dando sequência, quais são os valores da paisagem? Você tem um valor estético, simplesmente uma bela paisagem que vai tornar aquilo esteticamente bonito ou feio, né? Ou bonito para uns e feio para outros, isso depende muito do observador da paisagem. Valor afetivo, isso é muito importante para se usar em paisagismo, gente. Quão mexe com o afetivo aquela paisagem. Então, quão aquela paisagem se torna agradável a quem vai usufruir dela. Então, esse é o principal ponto de se construir um parque, um jardim. O quão agradável e útil aquilo pode ser. Então, esse é o nosso papel, buscar essa melhor relação afetiva em relação a se construir um jardim. Então, busca-se isso. Valor econômico. Então, muitas vezes você pode ter uma paisagem que você transforma num parque e cobra entrada. Então, você tem um valor econômico. Você tem uma cachoeira que você vai cobrar entrada. E como se percebe essa paisagem? Bom, primeiramente, para essa questão de percepção, esse conceito de percepção, são imagens, descrições interiores da pessoa, ou seja, e passa individual por cada um, né? De maneira a fotografar, a visualizar e interpretar o mundo que o cerca. Então, a percepção de paisagem é interior e tem a ver com o que ela percebe ao seu redor, né? Portanto, é um fator de extrema importância para o paisagismo, pois as paisagens revelam-se diferentes para cada observador. Não só para cada observador, a gente vai ver para frente, mas também para cada humor que a pessoa está. Métodos de se perceber a paisagem. Então, como eu percebo essa paisagem para utilizar num projeto? Então, primeiro, eu faço uma entrevista com moradores, por exemplo, ao construir uma praça, né? Eu vejo como eles percebem essa paisagem. Eu posso colocar, por exemplo, que eles desenham como eles imaginam que seria uma praça agradável para eles. Através de levantamentos, oficinas. Logicamente, muitas vezes a gente tem que jogar ideias, viu, gente? É só... Mas nunca deixar de consultar e falar, vocês estão gostando disso, o que vocês acham? E quando se faz uma praça, é interessante envolver os moradores. Depois eu vou comentar sobre isso
no momento adequado. E 2 slides atrás a gente falou de percepção de paisagem. Aqui está difícil. Quais são os fatores que influenciam nessa percepção da paisagem? Então, nesse olhar introvertido, né, olhar individual sobre algo. Primeiro de tudo, número de observadores, famoso efeito manada. Muitas vezes você cria sensações ou a quantidade de pessoas observa melhor mais detalhes. Então, cada um observa detalhes diferentes e isso se soma muitas vezes. Frequência e duração da exposição à paisagem, ou seja, quantas vezes eu já vi essa paisagem e por quanto tempo. Então, se eu olho alguma coisa rapidamente, eu não vejo detalhes. E muitas vezes os detalhes são extremamente importantes. Isso é uma brincadeira muito grande, na verdade é uma arte, né? Com pintura. Então, os pintores de clássicos e tal, muitas vezes eles colocavam colocavam tal personagem ou tal figura no desenho para representar alguma coisa. Tem um filme clássico sobre isso, na verdade um filme clássico que tem isso, que é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é um filme francês que para vocês é antigo, da minha época, que é bem interessante, que tem um velho isolado que ele ficava tentando entender cada um dos personagens de um quadro, e tem muito isso. Os quadros eles têm muito essa representatividade artística sobre, dentro do quadro, tentando falar alguma coisa. O contexto da exposição à paisagem. Então, eu estou ali de bom grado? É algo que eu gosto ou não? Então, isso vai influenciar com certeza. Você pode estar num lugar que todo mundo gosta, mas se você estiver emburrado, que tem a ver com grau de interesse sobre a qualidade visual também. Aqui sobre o contexto, por exemplo, não adianta nada eu ter no melhor lugar do mundo se eu estou de luto, por exemplo. Então, eu não vou conseguir estar feliz, posso até melhorar um pouco, mas não é a mesma coisa. E se eu não estou interessado, para quê? E personalidade e perfil socioeconômico de quem tá vendo. Então, e tem a ver com idades também, né? Muitas vezes o que interessa os jovens é totalmente diferente do que interessa, muitas na maioria, né? É totalmente diferente do que vai afetar os adultos. Então, essa personalidade e perfil socioeconômico muda tudo em relação à paisagem. Para fechar esse trecho da aula, pessoal, eu vou subir esse trecho e vou colocar um vídeo em anexo do YouTube, eu vou resgatar ele, que é basicamente o seguinte. Então, tudo que a gente falou de paisagem aqui, a gente vê que tem a paisagem natural, mas o paisagismo em si, ele é uma modificação do ser humano para trazer tudo aquilo que faz bem ao olhar, né? Que faz bem ao eu interior. Então, desde quando isso acontece? Desde quando nós temos o paisagismo? E é isso que eu coloco aqui, que é basicamente desde o vídeo que é basicamente desde a pré-história, quando o ser humano deixa de ser caçador-coletor e começa
a se transformar, deixa de ser caçador-coletor nômade e torna-se um agricultor. Então, quando o ser humano começa a fazer agricultura e domesticar animais, ele começa a modificar o ambiente ao seu favor. Então ele começa a modificar o ambiente para para que se tenha tudo aquilo que você queira. E isso chegou, por exemplo, a limites. O povo comentar isso de novo para frente e falar de jardins antigos. A, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era os jardins suspensos da Babilônia, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu imagino que com certeza, os jardins suspensos da Babilônia, que se não me engano, eles ficavam na região da Mesopotâmia, hoje Iraque, uma região desértica, e o imperador Nabucodonosor, ele era casado e a esposa dele era de uma região mais mediterrânea, né? A região mediterrânea, que tinha palmeiras e tudo mais. E os jardins suspensos, eles nada mais eram do que tábuas construídas. Então, era basicamente torres. E maior que isso, né, na verdade. Então, vários patamares, vários taludes, e neles, então isso ficava numa altura grande, e aí neles eram plantadas palmeiras e outras plantas tropicais para homenagear a esposa de Nabucodonosor. Ele fez isso para ela, e isso tudo era um sistema de irrigação, onde por roldanas e tudo mais, então escravos, não lembro se utilizavam-se escravos ou funcionários, bombeavam isso manualmente para cima e descia água aqui em pleno deserto, gerando um ambiente tropical, mediterrâneo. Isso, pessoal, vocês falam, mas então ele construía como as pirâmides dos maias e tal. Na verdade, o que se tem? O ser humano, na sua grandeza, ele sempre quis construções altas. Porém, esse padrão de prédios que a gente tem, com os materiais da antiguidade, era praticamente impossível. Então, você não tinha o aço concreto para poder construir com pedras. E isso você tinha que ter uma certa declividade. Então você tinha que ter uma declividade, porque senão o peso da parte superior colapsava a base. Então, por isso as construções dos maiores impérios, as construções para o alto eram piramidais, simplesmente porque não tinha como construir de outra forma, não se permitia construção de outra forma. Então, pessoal, o paisagismo ele surgiu com o início da exploração humana. O vídeo vai mostrar isso. E aí eu sigo um próximo conteúdo falando de paisagismo, parques, jardins, os conceitos.